Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, o telefone ainda é o mesmo, 99991520454. Dê aí um like, um joinha aí, se inscreva em nosso canal. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também mais estudos escritos sobre lição, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente. Esse telefone também é o WhatsApp. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia para uma dessas contas. Aí tem Caixa Econômica, tem Bradesco, tem Banco Brasil é o nome da minha esposa. Aí tem o meu Pix, 331-957-816-20, que é o meu CPF, Luiz Henrique de Almeida Silva. Muito obrigado desde já. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Aí você vê o WhatsApp da CPAD e vê também o endereço eletrônico para você adquirir as revistas e os livros. Neste trimestre, o comentarista da CPAD é o pastor Elianai Cabral. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, quando a família age por conta própria. Lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pai zeloso e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Lição 9, uma família nada perfeita. Lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Lição 11, os prejuízos da mentira na família. E hoje estaremos estudando então a lição de número 12, criando filhos saudáveis. E nós vamos ter como base nesta lição a família de Jesus aqui na Terra. Então José, Maria e os filhos, Nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos nessa lição. No tópico 1, uma família normal. Subtópico 1, dados gerais da família. Subtópico 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. No tópico 2, o modo de criação de Jesus. Subtópico 1, Jesus, o filho especial. Subtópico 2, a infância de Jesus. Subtópico 3, a adolescência de Jesus. Subtópico 4, a juventude de Jesus. No tópico 3, nós temos o tríplice desenvolvimento de Jesus. No subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. No subtópico 2, Jesus crescia em estatura. Subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E subtópico 4, lições importantes. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a nossa lição. O textuário que está em Lucas 2,52 diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então sabemos que Jesus nasceu na terra como homem, gerado pelo Espírito Santo, no útero virgem de Maria. Então, como homem aqui na terra, Jesus, então, cresceu tanto em sabedoria, então ele estudava a palavra de Deus como as outras crianças, ele estudava. Maria, pelo que nós vemos aí no Cântico de Maria, ela entendia bem da palavra de Deus, deve ter ensinado bem o seu filho. José ajudando ali como pai. Jesus via ali uma família equilibrada, uma família que se amavam uns aos outros e que amavam a Deus. E ele foi, então, desenvolvendo, crescendo em sabedoria e conhecimento de Deus. Lembrando que Jesus nunca pecou. Então, nunca conheceu o pecado nele próprio. Então, a facilidade de aprender sobre Deus era bem maior do que a nossa normal, Porque o pecado sempre nos atrapalha desde que nós nascemos. Então ele aprendeu muita coisa, aí ouvindo o ensino da de Maria, o ensino do seu pai, e também foi, assim que tinha a idade cognitiva, foi entendendo melhor e foi crescendo
desse conhecimento de Deus. Ele já tinha o Espírito Santo desde que nasceu, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Ele cresceu em estatura, ou seja, foi desenvolvendo o corpo, como qualquer outro ser humano. O corpo foi crescendo, desenvolvendo. Lembrando também que, devido a não pecar, também não teve aí doenças físicas como toda criança tem. Isso é fácil de entender, As doenças, as coisas entram na vida do homem devido ao pecado. E cresceu em graça. Essa graça aqui não significa favor imerecido. Essa graça aqui quer dizer que ele era simpático a todos, era amigo de todos, era bondoso para com todos. Então todos se agradavam de Jesus. E principalmente, e em primeiro lugar, ele agradava a Deus em tudo, porque não pecava, procurava sempre conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, sempre lembrando que os pais são responsáveis pela educação de seus filhos aí nos primeiros anos de sua vida. É evidente. Quem é que está educando? Os pais. Quem está presente ali são os pais e devem estar presentes, devem estar orientando seus filhos, devem estar lendo a Bíblia e eles escutando atentamente, devem estar explicando a Bíblia para os seus filhos, de acordo com o seu entendimento, da melhor maneira possível, aquilo que você aprendeu na igreja, que você aprendeu na escola bíblica dominical. Lembrando de levar sempre seus filhos para a escola bíblica dominical, para que eles aprendam e também sempre ir junto com eles aos cultos, ensinando-os a cultuar a Deus, ensinando-os a respeito do Espírito Santo, a respeitarem o Espírito Santo, a amarem a Deus, a sempre terem Jesus como Salvador, como único Senhor e Salvador. Então os pais nunca podem ensinar seus filhos a mentirem ou a terem algum ídolo. Os pais é que compram as roupas para os filhos, roupas adequadas a um crente, um filho de Deus. Então os filhos vão aprendendo com os pais. Então eles vão copiando os pais. Então os pais devem viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, para que seus filhos também cresçam deste ritmo. Então o pai deve ser tido, reconhecido dentro da família como a autoridade vinda de Deus, representante de Jesus no lar, e ele deve amar a sua esposa deve ser sempre submissa ao seu marido, ensinando assim o princípio da autoridade dentro do lar, e os filhos devem ser ensinados a obedecerem tanto ao pai quanto à mãe. Que a família crescendo assim, desenvolvendo assim, os filhos serem ensinados assim, tendo uma família equilibrada, eles serão uma bênção para a sociedade em que viverem no futuro. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Lucas 2, 40, 42 a 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe:
Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, tendo esta leitura como base, vamos aí estudar essa lição, passando por aqueles tópicos e subtópicos, para aprendermos bastante aí sobre a família de Jesus. A introdução da lição diz: o Senhor Jesus nasceu numa família normal e teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então, Jesus nasceu numa família normal para os padrões da época. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Nós sabemos aí, era uma cidadezinha bem pequenininha, talvez tivesse ali por volta de umas 50 famílias morando por ali. Esta informação a gente encontra aí no jornal israelita Haaretz. Como era uma cidade de fronteira, então por ali passava muita gente. E José, muito provavelmente, ele adquiria madeiras por ali e também, quem sabe, ainda conseguia madeira do Líbano, que não era muito longe. E também nós podemos entender aí que era um local entre a madeira boa, um local que produzia madeira ótima, e também o Mar da Galileia, onde ele poderia vender madeira para a fabricação de barcos. Hoje, muito provavelmente, moram por ali cerca de 30 mil pessoas. De Nazaré a Belém tem cerca de 150 quilômetros. Como eles andaram? Então, a pé, usando um jumento, então eles devem ter passado por atalhos, né? Aí dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Então vemos quando o anjo visita Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo através dela, precisava de sua permissão, evidente, e ela disse: faça-se em mim a vontade do Senhor. Então o Espírito Santo vem sobre ela, cobre, e ela então fica grávida, é gerado ali no útero virgem de Maria um filho que é Jesus Cristo. Maria sai dali e vai até a sua prima Isabel, que já estava grávida, estava então no 6º mês de gravidez. Ela fica lá até completar 3 meses. Então, ela volta para Nazaré. José agora descobre que ela está grávida e vai tentar deixá-la secretamente para que ela não fosse apedrejada devido a isso. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada se tivesse relação sexual com algum homem antes do casamento. Então, em sonhos, José recebe a revelação de que aquele filho era concebido pelo Espírito Santo, que seria então o Salvador dos homens. Então ele se casa com Maria e quando já a criança está no 9º mês de gestação, então acontece o censo, ou seja, a contagem de todos os judeus, e eles deveriam se alistar na família da qual pertenciam. Então eles deveriam ir à tribo a que pertenciam e lá se registrarem. Como José era descendente direto do rei Davi, da família de Davi era toda de Belém,
da tribo de Judá. Então ele teve que sair de Nazaré, porque Nazaré pertencia à tribo de Zebulon. Então José tinha que ir à tribo de Judá e entre os seus parentes, então, a cidade de Belém para se alistar. Como Maria estava no 9º mês, então eles viajaram aí cerca de 100 a 120, 130 quilômetros. Era nos lombos de um jumentinho, né? É assim que era normal. Então foram até Belém para José se alistar. Então sabemos aí que não acharam lugar, porque a cidade estava cheia de gente para se alistarem. Então foram colocados no local onde os animais dormiam e se alimentavam, né? E é ali que Jesus então nasce. Então vemos que José adotou Jesus como filho dele. Então ninguém ficou sabendo que Jesus não era filho de José. Só sabiam disso Maria e José. Então era um segredo, né? Também temos que considerar que Isabel sabia, já que Maria foi visitá-la e lá é dito, né, que quando Maria vai visitá-la, então Maria revela a ela que estava grávida, conta o que aconteceu e Isabel conta o seu milagre também, o que aconteceu, né, com seu esposo Zacarias, que teve um encontro com o anjo, né, que ele disse que ela ficaria grávida e teria um filho, disse até o nome que deveria ser chamado João. E Maria diz, eu também recebi a visita de um anjo, e o anjo e disse também o nome que será chamado a criança que vai nascer, que é Jesus. João é chamado Batista, porque é chamado para batizar as pessoas, e Jesus é chamado Cristo, porque é o ungido de Deus, o Messias. O verbo se fez carne, se cumpre aí várias profecias, né? Que nasceria então o Salvador de uma virgem, que nasceria na cidade de Belém. Tudo isso estava escrito já, vaticinado, profetizado, escrito na palavra de Deus. Então vamos estudar aí sobre o desenvolvimento agora desta família de Jesus. No início então, José, Maria e Jesus, e depois vieram os outros filhos. Vamos ver então o que podemos aprender aí com a família de Jesus. Vamos ver no tópico 1, uma família normal. Subtópico 1, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, Lucas 2, 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías 11, 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 24 e 25. Bom, então temos aí algo que é muito importante você entender, que pouca gente sabe. Olha bem, José era descendente direto da casa de Davi. Tudo bem, era judeu da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Agora, Maria não. Por que sabemos que Maria não? Maria era de qual família? Olha bem, Maria foi visitar sua prima Isabel. Quando você lê sobre Isabel, Isabel era descendente direta de Arão, o sumo sacerdote. Olha só. Isabel morava numa cidade de sacerdotes, é claro. Então, uma daquelas cidades de refúgio, né? Onde os descendentes de Levi moravam. Então, era da família de Levi, da tribo de Levi. Então, Maria era prima de Isabel. Sabemos que Maria era de que família, então? Da tribo de Levi, descendente de Arão, de onde vinha o quê? Os sumos sacerdotes. Então, Jesus
foi adotado por José. Quando você adota um filho, legalmente ele é seu filho. Não tem o que discutir. Qualquer pessoa que adota uma criança, aquela criança passa a ser seu filho legalmente, está adotado e pronto, é seu filho. Tem o seu nome, tem documento, tem tudo provando, é seu filho. Então Jesus legalmente é filho de José. Mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas legalmente, entre os homens, ele é filho de José. E José é descendente de Davi. Agora, Jesus é descendente de Levi. É descendente de Arão, pelo lado de sua mãe, Maria. Por isso que a genealogia de Jesus, em Mateus, vai falar de sua descendência em relação à família de José. E Lucas, que fala de Jesus como homem, o Evangelho de Jesus como homem, vai falar da genealogia de Jesus segundo a família de sua mãe, Maria. Então veja, Maria vai visitar Isabel, passa 3 meses. A barriga começa a crescer, não tem mais a menstruação. Quando ela volta então para Nazaré, então José provavelmente deve ter dito: Maria, parece que você engordou um pouquinho e tal. Então ela vai o quê? Ela vai contar para José o que havia acontecido. E José pensa o quê? Pensa que ela o traiu. Naqueles 3 meses que ela passou fora, ele pensa então que ela o traiu. Então ela vai contar direito, mas ele de princípio não acredita. Então a Bíblia diz que ele intentou deixar secretamente, porque eles estavam comprometidos. Então ele tentou ir embora. Tá? Mas aí à noite, quando ele foi dormir, o anjo então vem e fala com ele, para ele não se preocupar que aquele filho era realmente concebido pelo Espírito Santo. Então eles se casam, mas eles não têm relação sexual, que a Bíblia diz que ele não a conheceu, ou seja, não teve relação sexual, até quando? Até que o menino nasceu. Então, ali teve o resguardo, né, para o judeu, 40 dias de resguardo quando é homem. Então esperaram o resguardo e só depois então é que começaram a ter então as relações sexuais. E aí então Jesus teve irmãos e irmãs. Olha, sabemos então que Jesus teve pelo menos 6 irmãos. Veja aí, Mateus 13:55 diz aí bem claro, olha aí. Além disso, ele teve também irmãs, pelo menos 2 irmãs. Pode ser que teve mais irmãs. Vamos ver. Então, Mateus 13:55 diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Onde lhe sobreveio, pois, tudo isso? Então, veja aí, Tiago e José e Simão e Judas. 4 irmãos, homens. E aí fala, todas as suas irmãs estão entre nós, então irmãs aí, pelo menos 2. Aí pelo jeito de falar, parece que foi até mais. Então Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, homens, e pelo menos 2 irmãs. É o que vamos ver então no próximo tópico, que é o tópico 2. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2:7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6:3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João 7, de 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se o seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, como está em 1 Coríntios 15:7. Então é muito importante isso aí. Olha, Lucas 2:7 diz que Jesus é o primogênito. Olha, primogênito é o primeiro filho. Se fala primogênito, quer dizer que é o primeiro, quer dizer que teve outros filhos. Então está registrado aí que eles tiveram outros filhos. Então nós lemos em Mateus
Agora vamos ler em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então vimos registrado por Mateus e vimos registrado por Marcos. Então temos aí certeza que Jesus teve irmãos e irmãs. Em João 7, de 1 a 5, nós vemos aí que os seus irmãos não acreditavam que ele era o Messias. Em João 7, 5 diz bem claro, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Se lermos em Marcos 3, 1, diz que os seus parentes foram até ele para o prenderem, pensando que ele estava louco. Então vemos aí entre os irmãos de Jesus dois destaques principais, né? Tiago, que se tornou o líder da igreja, não era apóstolo escolhido por Jesus, como os outros apóstolos do primeiro colegiado, mas Tiago era apóstolo do segundo colegiado. Então ele se tornou apóstolo, ele se tornou o líder dos apóstolos. Tanto é que tinha voz ativa no concílio. Então, em 1 Coríntios 15, 7, Paulo está dizendo que Tiago viu o Senhor. Então, Jesus apareceu ao seu irmão Tiago após morrer e ressuscitar. Então, veja aí em Gálatas 1, 19, Paulo dizendo, olha, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, está bem claro, bem nítido aí, né, que Tiago era realmente irmão de Jesus. Já o Judas, ele se identifica como irmão de Tiago. Então era uma humildade tão grande que ele não queria dizer irmão de Jesus, mas ele disse irmão de Tiago. No tópico 2, o modo de criação de Jesus. Subtópico 1, Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então veja que havia uma dificuldade para José e Maria criarem seus filhos, tendo Jesus como aquele que assumiria a posição de Salvador, de Messias. Ele foi escolhido e nasceu para isso. Então não tinha como Jesus ser igual aos seus irmãos. Ele nunca pecou. Então ele era diferente dos irmãos. E imagine Maria tendo como filho o Salvador. Não tinha como ela não tratar Jesus de maneira especial também. Porque a preocupação dela em cuidar daquela criança para Deus, ela estava trabalhando exclusivamente para Deus, cuidando daquele filho. José, imagine a responsabilidade de José. Ele tinha que cuidar daquele filho, não poderia deixar acontecer nada com aquele filho. E nós vemos isso quando ele tinha 12 anos, que eles se distraíram e ficaram desesperados, porque eles tinham a responsabilidade de Deus para cuidar daquele filho, até que chegasse o momento dele executar o plano de Deus e nossa salvação, morrendo por nós na cruz. Então a Bíblia não diz, mas muito provavelmente, teve problemas de relacionamentos, porque os irmãos ficavam com inveja, sentiam a predileção dos seus pais por José. E não tinha como eles não terem. Então Jesus pertencia realmente a uma família que é a mesma família lá de Abraão, sempre teve uma predileção por algum dos filhos. Toda essa família teve. E aqui não foi diferente. No subtópico 2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2, 4 e 7, Miqueias 5, 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais.
Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, 2:21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus 2, 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus 2, 20 e 21. Então vemos que, como havia o censo, a cidade de Belém, muito pequenininha, estava cheia de gente, não tinha lugar na estalagem, na certa procuraram lugar em alguma casa, não conseguiram também, e conseguiram então que um homem os deixasse ir e ficar ali no local onde os animais se alimentavam e dormiam. E então Maria dá à luz o filho, Jesus, e o colocam então numa manjedoura, como se fosse um berço. Como José era carpinteiro, deve ter dado uma ajeitadinha, para colocar a criança ali. Aos 8 dias de nascido, então, circuncidaram o menino. Ali era quando colocava o nome, colocaram o nome que o anjo disse, Colocaram o nome de Jesus, que significa Salvador. E depois do período que a mulher tem que ficar separada, pela lei, ali quando nasce o homem, 40 dias, aí foram levar Jesus, então, para ser apresentado. Então agora ele é remido. Então, Maria e José apresentam ali um casal de pombinhos, para sacrifício, porque estavam remindo, comprando. Todo filho primogênito tinha que ser apresentado no templo em Jerusalém, e ali então ele era remido pelos pais, era comprado, porque todos os filhos primogênitos pertencem a Deus, assim diz a palavra de Deus. Com 8 dias foi circuncidado, e depois, com 40 dias, então, ele é levado a Jerusalém, onde é apresentado no templo, e ali, então, oficialmente é dado o nome dele e a família é registrada. Em Lucas 2, 21 e 22 fala sobre isso. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, e ao 8º dia o menino era circuncidado, e mais 33 dias depois é que a mulher poderia entrar então no templo para apresentar a criança. Então 33 com 8, 41. Então pela lei, 40 dias, e no dia seguinte é que iriam e apresentariam a criança então. Então homem, quando é filho, homem, no 41º dia é que a mãe poderia ir ao templo, junto com o pai, para apresentar a criança. Quando nascia filha mulher, aí era mais complicado, olha aí, 14 dias e depois mais 66, 80 dias de resguardo. Então vemos que existe um resguardo, após ter filho, está na palavra de Deus. Pena que as pessoas não se preocupam com a Bíblia e fazem do jeito que querem, Mas na Bíblia diz que quando nasce um filho homem, então 40 dias de resguardo. Quando nasce mulher, 80 dias de resguardo, que a mulher deve ter. Então vemos aí que Jesus teve uma infância, como qualquer outra criança, Ajudava ali, brincava nas coisas ali com seu pai era carpinteiro, fazia ali os brinquedos para ele brincar, Tinha ali os seus irmãos, então ele corria para todo lado junto com seus irmãos, brincavam. Aí tinha a hora de aprender a palavra de Deus, tinha a hora de fazer a oração, tudo
como uma família normal, uma família de judeus, né? Devotos, pessoas tementes a Deus, que estavam sempre falando sobre Deus, falando das obras de Deus, sempre registrando aos filhos tudo que aconteceu no passado, principalmente o Êxodo, né? E eles iam todos os anos a Jerusalém, às festas que aconteciam, as festas obrigatórias. Agora, devemos lembrar também que depois que Jesus nasce, aí depois que ele é apresentado no templo, então nós vamos ver aí que quando Jesus estava próximo já de fazer 2 anos, então vieram os magos do Oriente, né, aqueles astrólogos, viram a estrela que indicava o nascimento do Salvador, de um rei, né? Foi revelado a eles e eles vieram até Jerusalém, falaram com Herodes sobre isso e ali então ninguém sabia de nada, ninguém sabia que havia nascido o Salvador. Vão procurar nos escritos e ver que está escrito, né? Que é em Belém que deveria nascer, nasceria de uma virgem. E então os magos, os astrólogos vão até Belém. Mas Herodes diz para eles: olha, vocês vão lá, quando descobrirem onde é que ele está, vem, volte aqui e me digam, para que eu também vá lá e o adore, tramando matar a criança. Como eles não voltaram, então Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era mais ou menos aí a idade de Jesus, por volta de 2 anos já. Aqueles astrólogos acharam Jesus numa casa, não foi em manjedoura. Esses presépios aí, não, tudo mentira, tudo errado, né? Quem visitou Jesus na manjedoura lá foram os pastores que estavam no campo. E ali os anjos vieram e falaram com eles do nascimento de Jesus, e eles foram até Belém e viram. Já esses astrólogos vieram e acharam Jesus numa casa, está bem claro aí, você vê na palavra de Deus aí. Então, como Herodes manda matar as crianças, os filhos homens, de 2 anos para baixo, então José recebe a revelação de Deus para tirar a criança e levar para o Egito. Como é que eles vão sobreviver no Egito? Eles ganharam presentes dos astrólogos, né? Ouro, incenso e mirra. Tudo aquilo ali valia uma fortuna na época. Aquilo ali seria o sustento deles lá no Egito. Então foram morar no Egito. Quando Herodes morre, então José recebe a revelação, pode voltar. E ele volta então. Aí é que eles vão retornar a Nazaré. No subtópico 3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas 2,46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Em hebraico aí, bar mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Êxodo 23, 14 a 17, 34, 23, Deuteronômio 16, 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então vemos aí no Evangelho de Lucas, né? Lucas é aquele que registra mais a respeito de Jesus como um ser humano. Então, a humanidade de Jesus. Então, ele registra mais sobre o nascimento, sobre a vida de Jesus, até ali do seu nascimento até sua morte. É o que mais registra, tem mais detalhes. Então ele registra aqui que Jesus, aos 12 anos, ele vai ser apresentado como filho da lei, ou seja, ele tem que ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então ali ele é testado, ali vão ser feitas perguntas para ele a respeito da Torá e ele tem que saber responder. Então ele é apresentado agora como um judeu legítimo, como um seguidor, um observador, como aquele que obedece à lei. Então vemos aí que
José e Maria vão à festa, apresentam Jesus, mas acontece um problema. Quando eles estão voltando, José pensa que Maria está com Jesus e Maria pensa que Jesus está com José. Não se preocupam. Então caminham e aí perceberam. Maria pergunta: cadê Jesus? Vai até José. Onde é que está Jesus? E José diz: mas eu pensei que estava com você. E a Maria diz: mas eu pensei que estava com você. Então veja que não tiveram que andar tanto assim, né? Era mais ou menos 1,5 km, quando eles perceberam que Jesus não estava entre eles. Então eles voltam para Jerusalém e ficam 3 dias procurando Jesus por toda parte. Então a cidade estava cheia de gente. E no 3º dia que vão encontrar Jesus no templo, e ali ele estava conversando, discutindo, né? Falando sobre a lei, sobre a palavra de Deus. E todos os mestres ali estavam rodeando Jesus, estavam admirados com a inteligência, a sabedoria de Jesus, o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então Maria fala com Jesus sobre isso, que estavam desesperados procurando por ele. E ele diz: mas por que vocês estavam procurando? Vocês não sabiam que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Ele já estava então agora se comportando como filho de Deus, cuidando das coisas de Deus. Já estava começando então a perceber mais a sua missão, estava começando já então a saber mais sobre toda a situação que estava acontecendo com o povo de Israel. E ele diz então: vocês não sabiam que eu estava no templo? Só podia estar no templo, na casa de meu pai, diz bem claro, né? Então ele está agora agindo como filho de Deus, ele está agora se revelando mais, né? Maria deve ter até levado um susto, e a Bíblia diz que ela guardava essas coisas no coração. Então, muitas vezes a Maria, como mãe, não percebia, né? Aí a parte mais espiritual do que estava acontecendo. Subtópico 4, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Marcos 6:3. É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Veja bem, não existe nenhuma prova bíblica de que José tinha morrido quando Jesus chegou à idade de 30 anos. Não existe. Então é uma imaginação das pessoas, uma narrativa criada por causa do sumiço de José na Bíblia. Mas nós podemos imaginar claramente, olha, por que José não aparecia? Porque José trabalhava arduamente para sustentar pelo menos 7 filhos, né, de uma família numerosa, né? Então nós vemos que o nome dele não aparece. Também ele não se destacou em sua fé. Muito provavelmente tinha dúvidas sobre Jesus ser o Messias ou não, como seus filhos. Então Maria pôde ir até Jerusalém, né? Mas José tinha que trabalhar. Então ele vivia em Nazaré, distante de Jerusalém e sempre ocupado, né, na carpintaria. Também ele tinha que treinar os seus filhos para assumirem o seu lugar no futuro quando ele morresse. Mas a Bíblia não registra a morte de José. Então tudo isso é imaginação das pessoas. Não está registrado na Bíblia. Porque se José tivesse morrido, a Bíblia registraria: Jesus foi no sepultamento do seu pai. É claro que a Bíblia mencionaria isto. Então, entre os 12 e os 30 anos, não temos registro do que aconteceu com Jesus, e fica claro que nenhum milagre aconteceu. Isso é certeza, porque a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, onde ele transformou ali a água em vinho.
Então não houve milagres antes. Tudo isso aí que está nos filmes por aí, né, de Jesus fazendo milagre quando era criança, tudo isso é falso, tudo isso é mentira, é imaginação dos homens. Então aos 30 anos Jesus vai ser batizado por João Batista, que era seu primo, né, filho de Isabel com Zacarias. Jesus conhecia João Batista? É evidente que sim. Todo ano eles iam a Jerusalém, estavam nas festas, todo judeu estava ali. E os parentes sempre se encontravam. Então ele conhecia, claro e evidente. Quando ele vai ser batizado, João Batista disse: mas eu te conheço, eu nunca vi falar que você pecou. Você que tem que batizar e não eu vou batizar você. Aqui é batismo de arrependimento do pecado. Então Jesus disse que convém cumprir toda a lei. Olha, João Batista dá o testemunho, ele diz: olha, eu não conhecia. Não conhecia? É evidente que conhecia. Como primo, não como Deus. Mas ele disse: aquele que me enviou a batizar, quem é? Deus. Disse: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, esse é meu filho. Então ele diz: olha, e eu vi, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como de pomba. Uma voz do céu disse: esse é meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí então João soube que ele era o Messias, soube que aquele era aquele de quem ele falava nas suas pregações, que ele nasceu exatamente para preparar o caminho para Jesus chegar. Quando falam que Jesus estava batizando, né, que estava formando multidões em torno dele, João Batista diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Então eu vim exatamente apresentá-lo e ele chegou. Depois que João batiza Jesus, no outro dia, a Bíblia diz, no outro dia, ele viu Jesus passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora ele poderia identificar. Então veja que Maria e José aí cumpriram o papel deles de educar Jesus, de ensinar a palavra de Deus, de protegê-lo, de dar alimentação, de dar um trabalho. Então Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai, ajudando ali no sustento da família, que era numerosa. Então quando ele faz 30 anos, Deus então o chama para exercer o seu ministério. No tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52 diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, tópico 1, subtópico 1, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes da estatura. Lucas 2, 52. Então a Bíblia não registra, né, esta sabedoria de Jesus durante a sua vida até os 30 anos. Mas Lucas dá aqui o testemunho de que ele tinha muita sabedoria. Então, até os 30 anos, ele deve ter passado por várias situações de ajudar, de aconselhar as pessoas, né? Ali no relacionamento com seus irmãos, com os seus amigos, ali na sua cidade, relacionamento com os comerciantes, com aqueles que compravam, né, ali a madeira, compravam os móveis feitos ali pelo seu pai e junto com ele e seus irmãos. Então ele tinha um bom relacionamento e todos o reconheciam então como uma pessoa muito sábia. Esta sabedoria também deve ter a ver com conhecimento de Deus, né? Que aos 12 anos ele já tinha um grande conhecimento, discutia com doutores. Imagine com 30 anos. Ele tinha aprendido a ler, a escrever, tinha aprendido toda a lei, né? Tinha decorado ali como as crianças tinham que fazer, tinha sido já apresentado. Então ele tinha um conhecimento muito bom dentro da palavra de Deus. E aqui nós estamos falando de Jesus como um ser humano. Não vemos aí a família de José muito pobre. Era pobre antes, quando Jesus nasceu. Mas agora eram aí pelo menos 7 pessoas trabalhando, né? Aí Jesus e seus irmãos e irmãs. Então tinha muita gente para produzir. Então provavelmente eles viviam confortavelmente. É claro, dentro dos padrões da época. No subtópico 2, Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus
pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Marcos 6, de 1 a 3. Então a palavra estatura aí indica o quê? Crescimento físico, né? Criança nasce pequenininha, vai crescendo, crescendo. Então Jesus, muito provavelmente, tinha a pele queimada de sol, não era branquelo, né? Tinha ali o nariz, né? Ali como qualquer outro judeu, aquele nariz de tucano, né? Agora Jesus, muito provavelmente, era muito forte fisicamente, né? Tinha uma estrutura forte, por quê? Porque naquele tempo não tinha as ferramentas que nós temos hoje para ser carpinteiro. Então não era como hoje, tinha que ir lá no mato, cortar uma árvore, né? Cortar os galhos, tudinho, trazer aquela árvore para a carpintaria ali, tinha que cortar. E naquele tempo não tinha nada elétrico, não existiam essas ferramentas que nós temos hoje. Então era feito com a força mesmo bruta, força humana. Então Jesus muito provavelmente era um homem bem forte. Por isso ele suportou aquelas chicotadas, né? Carregar ali a cruz. Por isso é que ele suportou tudo aquilo. Ele tinha então uma força física bem avantajada. Também Jesus não teve doenças e enfermidades porque ele nunca pecou. Então tinha realmente uma saúde física perfeita. No subtópico 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João 1 e 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2,49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Então, graça para com Deus, por quê? Porque ele estava cumprindo, né, o plano de Deus, ele estava sendo obediente a Deus, ele estava aprendendo sempre da palavra do Senhor, crescia cada dia mais no conhecimento de Deus. Então, deveria ser aquela criança que orava muito, aquela criança que estudava muito a palavra de Deus, que queria sempre aprender, sempre estava crescendo, então, no conhecimento da graça de Deus, tendo ali aquela comunhão com Deus. Então, tinha intimidade com Deus. Qualquer pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo, então essa pessoa passa a ter uma intimidade com Deus. Ela pode ler a palavra de Deus, meditar e aprender realmente e ter um relacionamento com Deus, de falar com Deus, ouvir Deus falar com ele. Já essa graça para com os homens, então era a sua maneira de tratar as pessoas, de falar com as pessoas, de atrair as pessoas. Ele falava de tal maneira que as pessoas queriam ouvi-lo, queriam estar perto ouvindo, né? Vamos ver o caso de Maria, né? Que ficava aos pés de Jesus ali ouvindo. A irmã de Lázaro. Vamos ver os discípulos, né? Ficavam ali ao pé dele, mesmo ele dizendo: vocês não vão embora não? E eles disseram: como? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ver que os soldados foram prender e diz: nenhum homem fala como este homem. Então isso é chamado aí carisma, né? Que é aí o jeito da pessoa, dele ensinar, dele falar, dele pregar, atrai as pessoas. Subtópico 4, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta,
não precipitada e equilibrada. Lucas 2,51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então devemos aprender aí com a família de Jesus, né? Maria demonstra aí ter uma sabedoria muito grande, um conhecimento da palavra de Deus. Como nós explicamos já, como ela era uma família sacerdotal, era uma família que sempre estava estudando a palavra de Deus. Nós vemos lá no conhecido Magnificar de Maria, né? Então aquelas palavras que ela fala são palavras de uma pessoa que entende da palavra de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus. Então, muito provavelmente, ela ensinou muito para Jesus no início da sua vida. E talvez devido a isso mesmo é que Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Quando a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração, então nós vemos que ela meditava tudo aquilo que Jesus falava, fazia. Ela meditava sobre isso, analisava, pensava, é o Filho de Deus. Então, era uma mãe muito amorosa e uma mãe que mantinha a família ali unida para que eles pudessem no futuro, mesmo que durante a juventude deles eles não acreditavam em Jesus como Messias, mas ela os criava de maneira que no futuro eles pudessem se converter, eles pudessem entender. E é o que aconteceu após a morte de Jesus. Os seus irmãos então se converteram, estavam presentes lá no Pentecostes, né? E se destacaram na obra de Deus, como aí o Tiago, que foi líder da igreja, e o Judas, que também escreveu e está registrado na palavra de Deus. Então demonstra aí um equilíbrio muito grande, uma educação muito bem dada e um temor a Deus. Isso é muito importante na criação, então, da família, na criação dos filhos, né? Procurar evitar a predileção pelos filhos, ou pelo menos não deixar transparecer. Sempre existe em toda família, né, essa predileção por algum dos filhos, mas os pais têm que sempre ter sabedoria para evitarem problemas, como houve lá o problema, né, com Abraão, por exemplo, com Ismael e depois Isaac. Depois teve o problema com Isaac, a preferência por Esaú, e a mãe preferindo seu filho Jacó. Problemas aconteceram. Depois Jacó, com seus filhos, deu a preferência para José, deu a túnica, né? Teve toda aquela confusão, quiseram matar José, acabaram vendendo José. Então, olha, é um histórico de família aí, essa predileção por um dos filhos, e isso não pode acontecer. Nós temos que evitar de todas as maneiras que os filhos percebam qualquer predileção por um deles. Vamos então à conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Então veja que a Bíblia declara que Jesus era obediente aos seus pais. Era sujeito aos seus pais, como a Bíblia ensina. Filhos sejam obedientes aos nossos pais. A Bíblia diz, filhos, honrem a seus pais. Esse honrar aí não é só obedecer, não é só considerar, mas também tem a ver com sustento. Quando os pais têm necessidades, os filhos devem e têm a obrigação de sustentar os seus pais. Isso é que está na palavra de Deus. Você quer viver muito tempo sobre a terra, quer ser abençoado por Deus? Honre seus pais. Então vimos aí, deve ter sido muito difícil para Maria e José, para que eles não dessem sempre a preferência para Jesus e os outros percebessem. Então, talvez eles tivessem esse tipo de problema, porque os irmãos de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, eles não se converteram, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, chegaram até a ser indelicados, né? Chegaram até a tramar, prender Jesus, achando que ele estava louco. Então veja que os irmãos de Jesus, pelo que nós vemos, eles tinham algum problema assim de inveja do irmão, né? De alguma coisa assim. E nós aprendemos aí que nós não devemos fazer isso e temos que evitar de qualquer maneira isso em nossa família. Olhando lá para a família de Isaac,
né? Nós vamos aprender muito sobre isso. Olhando para a família de Jacó, vamos aprender muito sobre isso. Então tomemos cuidado, sejamos sábios em criar os nossos filhos e sempre lembre-se, não transfira a educação dos seus filhos para a escola bíblica dominical. Lá eles vão aprender, mas o ensino básico sobre Deus se aprende em casa. Então pais e mães, leiam a Bíblia sempre em casa. Estudem a palavra de Deus junto com seus filhos, explique a palavra de Deus para eles, ajude-os a crescerem temendo a Deus, leve-os para a escola bíblica dominical, leve-os para os cultos. E igreja não é lugar de dormir, não é lugar de brincar. Não leve brinquedos para a igreja e não coloque seu filho para dormir, porque você quer escutar a pregação e os cânticos. Seus filhos têm que escutar a palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus nasceu como homem, viveu como homem, tomou sobre os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e morreu em nosso lugar na cruz, você crê nisso? Crê que Ele ressuscitou? Então, você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para essas vidas que se chegam a Ti agora, estão pedindo perdão, Senhor, para os seus pecados, estão agora reconhecendo e aceitando a Jesus como único Salvador e Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, abençoa-os, cuida deles, concede a eles o Espírito Santo, escreve seus nomes no livro da vida. Restraido força bigarle, aragrara clussa força remedeixai. Se esforce, se esforce, se esforce. Jesus te ama. Jesus morreu por você na cruz. Creia, receba agora a salvação, receba o perdão em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, cura totalmente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Não se esqueça, se você deseja receber os slides, os estudos escritos, PDF, PowerPoint, entre em contato e envio para você gratuitamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe e a paz do Senhor.